Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está em todas as plataformas aí. Pessoal que está no Instagram, pessoal que está no Facebook, pessoal que está no YouTube. Quem puder me mandar aí um oi no chat, puder me mandar aí alguma reação para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, estão me enxergando bem. Estou testando uma nova forma aí de fazer as lives em todas as plataformas ao mesmo tempo. Então, sabe que ao vivo é sempre mais complicado, né? Então me avisem depois aí, tá? Quem estiver me vendo, se tá tudo beleza. Deixa eu abrir o celular aqui para conferir se tá tudo certo. Vamos ver. Me avisem depois aí, tá? Aí, beleza. Tá. Então tá. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é Henrique Meister. Bem-vindos a mais uma não, a primeira live de sexta-feira, o horário aí que eu me propus a conversar um pouquinho mais com vocês sobre assuntos de interesse. Então, toda sexta-feira, às 8h06 da noite, eu vou estar por aqui, discutindo temas que ajudam você que é médico, né, a faturar 20 mil por mês ou mais, sem dar plantão, e tratando seus pacientes como um todo. Tá? Como eu disse, repito para quem está chegando, meu nome é Henrique Meister, sou médico, e o tema de hoje é explorando a insatisfação no campo da medicina. Por que a gente está descontente e o que a gente pode fazer para melhorar. Tá? Então, se vocês têm qualquer pergunta sobre isso, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, os comentários de todas as plataformas aí estão abertos, então fiquem à disposição, fiquem à vontade aí para me mandar mensagem, beleza? O que é isso, né, pessoal? O que a gente considera, o que eu considero nessa live? É legal a gente sempre contextualizar, né? O que é essa insatisfação? Né? Satisfação é o sentimento de descontentamento, né? Ou frustração, no nosso caso, em relação à carreira médica, né? A relação de cada um de nós médicos. E tem muito médico que se sente descontente ou se sente insatisfeito com a carreira. É mais comum do que a gente percebe ou do que a gente considera. Então, a ideia hoje é que a gente converse um pouquinho sobre as possíveis soluções para isso, né? Então, tem algumas possíveis soluções, deixei a última para o final, então quem quiser saber dessa principal aí, fica para o final. Então, possíveis soluções, possíveis jeitos, assim, para a gente aumentar essa satisfação, e acaba sendo um aumento não só no trabalho, né, mas naturalmente uma satisfação na vida como um todo, né. A gente, como médico, o impacto do trabalho sobre a nossa vida particular, assim, né, fora do trabalho é muito grande, porque a carga horária é muito grande, então o impacto é sempre significativo, tá? Então, também, pessoal, ainda nessa questão do contexto, tá? Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre possíveis causas, né? O que será que pode levar o médico a essa insatisfação? Então, coisas como, por exemplo, um alto nível de estresse no trabalho, médicos, colegas que trabalham principalmente em hospital ou plantão, com uma carga de estresse, está sempre com medo de fazer alguma coisa errada, ou com medo do paciente agravar, ou com medo de chegar um paciente muito grave, que eventualmente a gente não sabe bem como atender, né? O excesso de trabalho também, obviamente, emendar um plantão no outro, né? E a relação com a forma mesmo, com o jeito que a gente exerce a medicina, eu acho que são as grandes causas aí dessa insatisfação, né? De acordo com a Associação Americana de Medicina, cerca de 50% dos médicos nos Estados Unidos já sofreram sintomas de burnout, né? Que é um termo que está na moda, que é aquela síndrome de esgotamento profissional, né? Uma descrença no trabalho e, consequentemente, uma redução da sua eficiência, da sua eficácia na profissão. Então, metade já, segundo a Associação Médica Americana, né? Em 2016, teve uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha que descobriu que 70% dos médicos, em algum momento, já se sentiu insatisfeito com a sua carreira.
E muitos médicos também nessa pesquisa estavam dispostos a deixar a profissão ou reduzir significativamente suas horas de trabalho por causa dessa insatisfação. Né? Então percebam que é algo que tem uma parcela muito grande, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Essa insatisfação atinge a nossa classe de médicos. Falando um pouquinho mais de dados, né, de estudos para vocês, 2018, uma pesquisa na Austrália, 37% dos médicos considerariam deixar a profissão nos próximos 12 meses. 2018, nos Estados Unidos, 50% desmotivados e mais de 40% sintomas de depressão na classe médica. 2018 também na Grã-Bretanha, falta de tempo para o atendimento dos pacientes, sobrecarga de trabalho, seriam as principais causas, né? Então, essa questão também do tempo que a gente tem com o nosso paciente é algo super impactante para a gente. 2019, uma pesquisa na Alemanha, mais de 50% dos médicos, também com burnout, repetindo lá a estatística da Associação Médica Americana, e 30% consideravam deixar a medicina nos próximos anos. Né? Então, para vocês verem o impacto dessa insatisfação. Né? Então, o que a gente não vai falar muito hoje, pessoal? O que não é o tema de hoje? A gente não vai abordar essa questão da insatisfação do ponto de vista técnico, científico, falar de burnout, sobre doenças específicas. A ideia não é essa aqui, não. A ideia é que a gente entenda isso num contexto fora do diagnóstico, né? E tentar entender quais são esses aspectos da rotina, o que a gente pode fazer para tentar melhorar, né? Para tentar melhorar essa insatisfação que a gente tem com a medicina. Tá? E por que eu considero importante? Por que trazer esse tema para uma live? Porque, entre tantas coisas que a gente poderia falar aqui, por que a insatisfação, né? Veja, a insatisfação ela tem um efeito muito grande sobre a qualidade do cuidado que a gente presta sobre o nosso paciente. Né? A própria capacidade de ajudar o paciente, a própria eficiência do tratamento, está extremamente ligado, né? Está muito ligado a essa questão da insatisfação. Né? Um outro aspecto, pessoal, e esse é um aspecto que eu acho super importante, é que muitas vezes a insatisfação ela pode levar à perda de profissionais dentro da medicina que são extremamente talentosos. Não só a insatisfação, mas eventualmente o que precede ela, né? Uma escolha de especialidade, uma escolha de ramos da medicina, não baseado muitas vezes nas suas próprias crenças ou nas suas próprias vontades, pode levar a uma perda de talento mesmo, sabe? Teve uma vez que eu estava voltando de uma viagem, indo para São Paulo de ônibus uma vez, e do meu lado sentou uma moça, e não tem como, né? Ela estava conversando com a mulher do lado, eu ouvi a conversa. E a menina estava fazendo residência na USP, e ela fazia residência em clínica médica. E ela começou a discutir ou explicar para a moça na conversa delas a razão que levaria ela a querer estudar hemato-oncologia depois, e depois ela ia se subespecializar em distúrbios da coagulação, e depois ela ia se subespecializar e se subespecializar. E dava para perceber na voz daquela menina, assim, ou no jeito dela se expressar, que era uma menina super estudiosa, né? Então, a gente, médico, sabe quão difícil é entrar numa residência da USP. E a sensação que eu tive é que aquela escolha dela não era baseada necessariamente no que ela queria fazer, mas sim, isso foram palavras dela, né? No mercado de trabalho depois, de que hoje em dia, segundo ela, se você não se super especializar ou se você não escolher uma coisa muito específica para trabalhar, você não tem mercado. Então, isso é uma coisa que às vezes você pega uma menina nessa, no início da carreira médica, que tem 1000 especialidades pela frente, poderia fazer o que ela quisesse, e acaba sendo, e a escolha dela acaba sendo contaminada, digamos assim, né, por aspectos externos, né, aspectos de mente coletiva.
Então, isso também eu acho que é um ponto em que a gente tem que pensar dentro da insatisfação, né? Até porque discutir a insatisfação, né, trazer esse assunto à tona, pode nos ajudar a identificar as causas desse problema, né? Eventualmente encontrar soluções para isso, né? Eventualmente até ajudar a promover um apoio mútuo entre nós, né? Levantar essa lebre, né? Que a gente converse sobre isso e que o médico insatisfeito tenha voz, tenha onde conversar sobre isso. Então, eu acho que esses são os grandes benefícios, né? A grande importância dessa discussão, né? Aumentar a conscientização do problema, potencialmente encontrar soluções para o problema, identificar as causas, como eu falei, e por fim, obviamente, tentar melhorar a própria insatisfação, né? Melhorar a própria satisfação que a gente tem com o nosso trabalho. E qual que é o melhor momento, será? Se estiverem aí no chat, manda para mim. Qual que é o melhor momento para a gente agir sobre essa insatisfação na medicina? O que vocês acham? Veja, é difícil determinar um momento específico, né? Cada situação é única, né? Tem muitos médicos que, obviamente, não se sentem satisfeitos, a grande maioria, graças a Deus, não se sente satisfeito. E quem se sente, pode ser que isso apareça em momentos diferentes da carreira do médico, né? Às vezes muito no começo, ou depois de já ter trabalhado por um tempo, tá? Mas, obviamente, quanto mais cedo esse problema for abordado, mais provável é que possa se encontrar soluções eficazes para essa melhora, né? Então, é importante que no momento em que você está sentindo isso, que você haja sobre esse problema, que você não joga essa sujeira para baixo do tapete e que você se conscientize o que você acha o mais rápido possível, o mais cedo possível, tá? E como é que as pessoas, por exemplo, né, pessoas que lidaram com isso, e como que elas tiveram resultado, né? Quais que são, talvez, meios da gente melhorar essa insatisfação? Então, pode ser que uma das causas da insatisfação seja aquela questão da rigidez dos horários ou da sobrecarga muito grande de horário, trabalha em muitas cidades, muitas vezes no interior, distantes uma da outra, emenda um plantando o outro. Então, às vezes você pensar um pouquinho, se horários mais flexíveis, ou horários mais regulares, talvez seja um primeiro passo para você lidar com isso, tá? Eventualmente, menos burocracia, né? Tem alguns médicos que trabalham em lugares que a burocracia é muito grande, às vezes influências externas para internar um paciente. Então, talvez uma outra coisa que você possa pensar seja começar a sondar lugares em que esse aspecto burocrático ou de processos mesmo, dentro de clínicas, do hospital, seja mais tranquilo, né? Eventualmente, você pode pensar em ir para uma cidade maior, né? Se você está se sentindo que a insatisfação tem relação com alguma limitação numa cidade menor. Ou ao contrário, às vezes você está numa cidade muito grande, com muita coisa, ir para uma cidade menor pode te ajudar também, tá? Ah, como que eu melhorei isso, né? Eu sou um cara que passou, né, por isso. E no meu caso, a minha melhora, ela veio muito pela mudança de abordagem, né? Então, isso eu acho, na minha opinião, é o mais importante, né? Você pode até ir para um horário mais flexível, você pode ir para um trabalho menos burocrático, para uma cidade menor ou maior, mas muitas vezes a raiz dessa insatisfação, ela é muito mais interna, o buraco é mais embaixo, digamos assim. Muitas vezes ela tem relação com a racionalidade médica que você está se propondo a atuar, tá? No meu caso, a percepção de que toda a medicina que eu fazia era voltada ao tratamento de uma parte do paciente e a supressão daquela parte, silenciar a qualquer custo aquela doença dele, muitas vezes física, sem poder agir sobre aspectos não físicos, aquilo começou a me incomodar demais. E essa percepção que eu falo hoje, de que era o todo, a tratar a parte que me incomodava, isso é algo que eu tenho hoje. Agora, até a gente se tocar disso, então, a minha sugestão para vocês é que vocês analisem se parte dessa insatisfação não está relacionada a isso. Será que a tua racionalidade médica está adequada para os conceitos que você tem?
Será que buscar uma abordagem que te levaria a tratar a totalidade do paciente, não só o físico, poder ter o que fazer com aquela queixa mental que ele traz para você, ter o que fazer com aquela queixa emocional que ele traz para você, porque muitas vezes na medicina convencional, essas queixas até nos incomodam, porque a gente não tem muito o que fazer com elas. Ah, mas será que não é isso? Muitas vezes, pessoal, o problema é a solução. No sentido de que, se eventualmente você chega num ponto da tua carreira em que a conversa com o teu paciente, ou a relação com o teu paciente é o que te incomoda, muitas vezes te levando a buscar especialidades, cursos, para que você se distancie dessa relação, talvez seja nessa relação que você tem que agir. O problema é a solução. No meu caso, foi o que me transformou. Talvez possa ser no teu. Quem sabe esse ano novo aí não seja o ano de você ressignificar tua medicina, né? Quais que são as objeções, pessoal? O que que impede a gente, mesmo se identificando com o que eu estou falando, mesmo sabendo que está insatisfeito, mesmo infeliz, não buscar essa mudança? Manda no chat aqui para mim. O que que vocês acham? O que que vocês acham que leva alguém que não está satisfeito com a medicina que faz a não querer mudar ou não se propor a mudar? Às vezes, pessoal, esse colega pode achar que tá velho demais, que já passou da idade para isso, que já atuou muito tempo numa mesma especialidade, não tá muito legal, mas já tô velho demais. Será que nesse caso, pessoal, não vale a pena reavaliar as prioridades? Será que as prioridades estão corretas nesse sentido, independente da idade que a gente tem? Será que não vale tentar um novo treinamento, um novo curso, alguma abordagem diferente, mesmo que seja rápida, para você sentir se não tem alguma coisa que você possa mudar, independente da tua idade, que possa te levar a uma maior satisfação? Às vezes buscar o apoio de alguém, conversar com colegas, buscar um mentor, alguém que te guie nessa jornada de mudança. Pode ser também, pessoal, que essa pessoa até queira mudar, mas duvida ou tem medo se essa mudança vai ser adequada à especialidade que ele já tem. Pô, até gosto, acho legal isso e tal, de mudar, de tentar abordar o paciente de outra maneira, mas será que vai se adaptar à minha especialidade, aos pacientes que me procuram, aos remédios que eu prescrevo? E aí também a minha sugestão é essa, pessoal. Aprenda sobre o que você quer estudar. Pesquise, converse com colegas que já fizeram essa mudança, que já, mesmo mantendo a especialidade, se dispuseram a fazer uma abordagem diferente. Considere o que você gosta, os teus interesses, as tuas habilidades, que pode ser que depois de uma certa idade ou com o tempo não sejam mais as que eram antes. Quem sabe essa ressignificação também tem um pouco a ver com isso. Use esse conceito do tratar como um todo, que foi a solução para mim, às vezes como um tratamento adicional para você, algo que você possa misturar à tua prática, quem sabe isso pode ajudar na tua insatisfação. E também busque alguém para te guiar, busque alguém que te mostre um método, talvez. Né? Um outro aspecto, pessoal, que eu ouço muito o pessoal falar, aí mais na conversa particular, não é algo que a gente expõe muito, mas tem muitos colegas que se incomodam com a imagem que essa mudança vai ter frente aos próprios pares, né? Aos próprios colegas de profissão ou de especialidade. Mas o que que vão pensar se eu mudar? O que que vão pensar se eu começar a fazer um tratamento pouco convencional, que as pessoas chamam de alternativo? O que que os colegas vão achar? Para isso, pessoal, a minha prática de conversar com colegas, de estar me dispondo a ensinar colegas para essa nova abordagem, é que por mais que a gente tenha essa imagem dos colegas, na maioria das vezes isso não acontece. A maioria dos nossos colegas, eles entendem, até porque muitos têm essa insatisfação, talvez num menor grau, que não motive ele a fazer essa transformação,
mas eles também sentem, eles também sabem o que você está sentindo, tá? E, obviamente, você não pode deixar que a opinião do outro impacte, né? Ou impeça uma mudança que é tua, que você vai fazer, tá? Dito isso, pessoal, o que daria para a gente fazer? Antes disso, desculpa. Qual seria o jeito errado de lidar com essa situação? Como é que você, depois de se conscientizar da insatisfação, depois de perceber, do que eu falei, do que a gente conversou aqui, a carapuça serviu em você, digamos. O que seria o jeito errado de você lidar com isso? Obviamente que o jeito errado é você ignorar esse problema. É não ser honesto consigo mesmo. É continuar empurrando com a barriga um problema que vai ficar cada vez maior. Talvez seja também focar a tua rotina apenas nos aspectos ruins da tua rotina. Você entra num ciclo de negatividade que piora ainda mais a tua insatisfação. Um jeito errado também é você tentar mudar tudo de uma vez. Ah, eu concordo, acho que o Henrique tem razão, eu vou mudar tudo. Eu vou largar minha especialidade, eu vou fazer tudo diferente e tal. Eu acho que não é a melhor forma. Ah, a chance de dar errado no começo, ou de que algum aspecto te leve a se frustrar é grande. Então não precisa fazer uma mudança de 180 graus, mudar tudo de uma vez, né? E o outro erro também, que tem muito a ver com o primeiro, eu acho que é não pedir ajuda, né? É tentar resolver isso tudo sozinho. Não dá o privilégio ao teu amigo, ao teu colega, de poder te ajudar, né? E o jeito certo, pessoal, como é que seria o jeito talvez mais correto da gente lidar com essas questões, com essa insatisfação? Primeiro, pessoal, reconhecer, enfrentar o problema, considerar uma mudança, considerar ressignificar a tua medicina. É obviamente que esse problema não é para todo mundo, pessoal. Obviamente que tem médico que está super feliz com o que faz. Mas tem uma parcela, e lá no começo da live, vocês viram que não é uma parcela tão pequena dos médicos que precisa reconhecer e que precisa enfrentar esse problema. A gente tem o privilégio, pessoal, de estar numa profissão que abre um leque de oportunidades para a gente. A gente pode fazer várias coisas. Então, quem sabe em uma dessas coisas você encontre o remédio, entre aspas, para a tua insatisfação. Uma outra questão, pessoal, é que mesmo nesse processo de transição, encontre dentro da tua rotina ou da tua prática, da tua abordagem, quais são os pontos positivos dela. O que do que você faz, apesar de muita coisa te gerar insatisfação, mas qual aspecto, mesmo que mínimo, você curte fazer? Você gosta de fazer? Talvez esse mínimo seja tenha que ser aprofundado para que você encontre uma especialidade que coloque luz sobre esse pequeno passo que você gosta de fazer. Como eu disse anteriormente, pessoal, isso está muito ligado a fazer mudanças graduais, a fazer mudanças parciais, talvez no início, não querer mudar tudo de uma vez só. E um outro aspecto super importante, pessoal, é encontrar maneiras de você, como médico, cuidar de si mesmo, se autocuidar. Muitas vezes a gente, como médico, pessoal, esquece desse aspecto. Como é que você quer cuidar do outro se você não tem um tempo para se cuidar? É natural que no momento em que você se observa, você integra essa insatisfação, que é diferente de tentar fingir que ela não está lá, ou tentar superar ela. A questão não é superar a insatisfação. A questão é integrar essa insatisfação dentro de você e, ao encontrar maneiras de se cuidar, de se observar,
lidar com ela e ressignificar a maneira com que você age, a medicina que você exerce. Na prática, pessoal, qual que seria um passo a passo para começar imediatamente a lidar com isso? Começar agora. Olha, vi essa live do Henrique lá e me identifiquei. Gostei dessa ideia aí de faturar melhor, sair do plantão. Gostei dessa ideia de tratar como um todo. Acho que isso faz sentido. Sempre me interessei por isso, apesar de todo o preconceito, apesar de tudo que falam. Eu gosto disso. O que que eu poderia fazer, né? O que que eu poderia começar agora? Comece com isso, pessoal. Reserve um tempo para refletir o que está causando tua insatisfação e o que que você gostaria de mudar. Isso pode, inclusive, isso pode incluir você fazer uma lista das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta na tua carreira atual. E considerar como que essas coisas se encaixam com as tuas prioridades e com os teus valores. Depois de ter uma ideia clara, pessoal, do que está causando essa insatisfação, você pode começar a planejar as próximas etapas para resolver esse problema. Como eu falei anteriormente na live, pessoal, para mim, no meu caso, a saída estava em buscar uma abordagem diferente. Eu percebi que a medicina que faz sentido, que ressoa com o meu eu, com os meus princípios, é uma medicina ligada ao tratamento da totalidade. Mente, emoção e físico abordados e tratados, que eu tenho um remédio que também haja sobre esses três, tratados como um todo. Quem sabe, pessoal, para quem está me ouvindo, para quem vai ver a gravação depois, quem sabe para você também a saída não esteja por aí. Se você acha que a saída pode sim estar por aí, me segue, curte esse vídeo, porque é algo que eu tenho me dedicado a falar muito, tá? Então, se você está afim de resolver de uma vez por todas, usar esse ano de 2023 para ressignificar o que você está fazendo como médico, talvez tratar como uma totalidade possa ser a saída que você espera. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, deixa nos comentários, essa live vai ficar gravada. Terei, né, o maior prazer em responder a todos. Mas era isso, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço a presença de quem esteve aí em todas as plataformas, Facebook, Instagram e no YouTube. E espero vocês na sexta que vem. Se tiverem qualquer pergunta, me manda durante a semana que eu respondo por aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até mais.